Então vamos lá. Quero lembrar vocês que nós temos. Alguns teóricos antigamente diziam que nós éramos duas dimensões, né? Os filósofos de antigamente, que era a parte física e a parte mental, né? Alguns foram trazendo outras ideias, colocou o físico, o mental e o espiritual. E hoje a gente fala em 4 dimensões, né? Eu considero o mental e o espiritual mais ou menos na mesma dimensão, mas eu acho que ainda tem uma divisão, né? Oi, Raquelzinha, tudo bem? Bom dia. Então a gente tem aí o espiritual, o mental, o físico e o emocional. Só que às vezes a gente fala disso como se fossem coisas avulsas, como se fossem coisas separadas, e não são. Nós somos seres inteiros. Então as nossas dimensões elas não se dividem certinho, né? Até aqui está meu corpo, até aqui está o meu espiritual, até aqui está o meu mental. Claro, você, por exemplo, se for procurar um especialista, você vai ter pessoas específicas de cada área, né? O psicólogo ele trabalha muito mais o emocional, mas eu particularmente eu não deixo de considerar as outras dimensões do ser humano, porque, por exemplo, eu preciso trabalhar com a ideia de que ela tem um corpo físico. E, por exemplo, a pessoa que está em depressão ou tem alguma outra patologia, tem a parte fisiológica que interfere. Então, pode ser que ela seja uma pessoa com muita com muita queda de hormônio, baixa no ferro, na vitamina D, em outras vitaminas do corpo, que interferem no mal-estar dela também, né? Que interfere para ela estar com essa sensação de mais deprimida e tudo mais. Então tem uma série de coisas que uma coisa interfere na outra. Quando eu trabalho com pessoas ansiosas, eu não trabalho só a parte emocional, eu sempre pergunto, tá fazendo atividade física? Se não tiver, eu mando para atividade física. Tem que fazer, principalmente as mentes ansiosas. Todo mundo tem que fazer atividade física, mas pessoas com ansiedade mais ainda. Então, uma coisa não está desligada da outra, né? E eu queria trazer essa ideia para você. Só que dentro dessas dimensões que a gente está falando, tem uma que ela é muito poderosa em todas as outras, que é a mente, né? Se a gente for falar, por exemplo, os orientais, né, religiões orientais e cultura oriental, eles falam muito, até no Havaí, por exemplo, eles falam que toda doença física ela começa emocional. E hoje a gente tem trabalhado muito com essa ideia. Tanto é que, por exemplo, que você vê que as clínicas, os hospitais, principalmente os particulares, que têm mais condição, eles investem na estrutura do lugar, né? Você vê que tem hospitais assim que você entra que são lindos. Eu lembro de uma vez ir visitar minha avó na UTI em Goiânia, eu não me lembro o nome do hospital, mas era um hospital particular. Eu lembro que desde a recepção eu fiquei encantada. Tem clínicas que você vai hoje que você se sente muito bem de ir. Por quê? Porque eles sabem que o aspecto emocional ele interfere no fisiológico da pessoa. Se a pessoa chega, por exemplo, eu me lembro grávida de passar mal e eu tive que ir para Santa Casa. Aqui, quem é de Anápolis sabe, né, como é a Santa Casa. A Santa Casa, não estou falando mal, claro, gente, né, é uma instituição que vive por caridade, assim, é Deus que conserva, né, mas assim, os profissionais de lá, eles são muito preparados para a parte materno-infantil, né, para partos e tudo mais, mas a estrutura da Santa Casa é muito feia, e eu me lembro de passar mal, em primeira gestação, muito medrosa com tudo, e eu me lembro de entrar e a gente passou pelos corredores lá dentro até chegar na ala de emergência, assim. E aí eu chorava sentada na emergência, sentada, eu chorava, abraçava o Ricardo, chorava, eu não quero ter meu parto aqui é muito feio, né? Parece um presídio e tudo mais. Então, assim, o aspecto emocional, o aspecto mental, ele interfere em todo o resto, interfere muito na nossa saúde física, né? Como eu estava dizendo, no Havaí eles dizem que toda doença física, ela começa no emocional, ela começa pela parte mental. Então, quero trazer essa ideia para vocês hoje. O poder da mente na nossa saúde. Que seja em todos os aspectos, mas o poder da mente na nossa saúde. Ontem eu estava atendendo uma paciente e essa paciente ela está com depressão e ansiedade, está tratando com um psiquiatra e está comigo há um mês, mais ou menos, fazendo sessões. É uma pessoa um pouco mais velha, não muito, não idosa, mas assim, um pouco mais velha, com os filhos adultos e tudo mais. E aí ela me contando, né, que ela está tendo algumas crises de ansiedade. Essa semana, no momento que o nosso prefeito aqui de Anápolis decretou o lockdown, ela falou que ela começou a se sentir mal, passou mal, começou a vir a taquicardia, começou a suar, começou a sentir muito mal.
E eu falei, o que você pensou? O que passou na sua cabeça? Ela falou, veio um medo muito forte de pegar de novo. Ela já teve o Covid, né? Graças a Deus foi sintomas leves, mas ela falou, me veio um medo muito forte de pegar de novo. E aí eu fui trabalhar essa ideia com ela. Eu falei, mas peraí, o que muda de fato ele ter feito um decreto? O que muda da realidade? Porque a coisa já estava ruim, né? A gente já sabia, já tinha mais de semana, tinha piorado, né? Aumentando os pacientes. O que mudou ele simplesmente ter falado do decreto de lockdown? Eu não sei, me deu um medo muito forte de pegar e dos meus filhos pegarem, do meu esposo pegar e tudo mais. E aí eu trouxe para ela uma ideia que a gente muitas vezes não tem, que eu quero trazer isso para você. Você questiona a sua mente sobre as coisas que ela pensa, sobre as verdades absolutas que a sua mente traz para você? Você questiona? E eu trouxe para ela. Falei, você parou para questionar a sua mente? Né? Por quê? Porque se a gente for pensar, eu falei, o que o lockdown significa, de fato? Vamos pensar com calma. E aí ela falou, agora eu tenho menos chance de pegar, né? Assim, a possibilidade de contaminação é menor, porque meus filhos não vão sair para trabalhar, o meu marido não vai sair para trabalhar, a gente vai ficar mais quieto em casa. E eu falei, você não pensou nisso. Olha para você ver, então, a nossa mente, a mente do ser humano, ela está muito mais voltada para o negativo. Infelizmente, mas nós somos assim, né? Para você ter ideia, se você pensar, se eu fizer 10 elogios para você e eu fizer uma crítica pequena, nossa, você é assim, 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 assado, maravilhosa, tal, mas tem esse pontozinho que eu acho, né, que é seu defeito e tal. A que você vai ficar apegada? Você vai ficar apegada nas coisas positivas que você ouviu ou você vai se apegar naquele único defeito que a pessoa te falou, né? Nós somos assim. E a gente vai se apegar ao único defeito. Se tá tudo bem na sua vida, uma situaçãozinha pequena aconteceu ruim, a gente fica ligado àquela coisa ruim durante todo o dia. Então, a nossa tendência é que a nossa mente se concentre e acentue aquilo que tem de negativo. E aí, trazendo essa situação da paciente em específico, o que a gente precisa fazer? A gente precisa questionar a nossa mente. Porque na situação dela, por exemplo, o fato do prefeito ter determinado o lockdown, ele era para ela pensar pelo lado positivo. Peraí, tá todo mundo mais em casa, então a possibilidade de contaminação é menor. E não, a mente dela levou ela para outro lado. Ele decretou lockdown, nossa senhora, eu vou pegar, né? Então, a gente precisa questionar a nossa mente nas várias situações que a gente se coloca, porque isso nos faz adoecer, fisiologicamente falando, né? Essa paciente mesmo que eu tô falando, ela tem ansiedade e depressão, ela está sofrendo de ansiedade e de depressão, né? E tudo isso está voltado pela carga mental que ela traz. Ela disse, eu amo muitas pessoas e eu me preocupo com todas elas demais. Tem uma sobrinha que está numa situação difícil, alguns muitos quilômetros daqui, né? Ela é de outra cidade, de Minas Gerais. Então, a sensação dela é a necessidade de controlar a vida das pessoas, controlar a situação de que todo mundo esteja bem, de que os filhos estejam bem, mesmo morando um em São Paulo, o outro casado, sabe? Então, assim, o que nós percebemos? Ela está tentando controlar tudo, voltada para viver a ansiedade e o medo de acontecer alguma coisa com as outras pessoas, que ela está adoecida. Ela adoeceu fisiologicamente por causa disso. Então, eu quero perguntar para você o que hoje você sente, por exemplo, vamos pensar na parte fisiológica. O que você tem hoje de transtornos fisiológicos, de doenças fisiológicas que sejam leves, de dores fisiológicas que você acha que está muito relacionada à sua mente? Eu falei dessa questão de ansiedade. Hoje, deu uma pausa, vocês estão me vendo, ouvindo? Hoje a nossa parte, a vida, a sociedade hoje vive a ansiedade de uma forma muito grande, né? Se você for conversar com 10 pessoas, 8 delas vão falar que são ansiosas. Então, estamos na geração de pessoas ansiosas e isso tem adoecido fisiologicamente todo mundo, né? Então, eu quero que você pense nesse controle da sua mente. Comece a questionar a sua mente para aquilo que ela acredita, né? Até mesmo a preocupação com os filhos, com as pessoas que estão longe de você, que você ama e tudo.
De fato, de que adianta eu me preocupar tanto? De que me adianta sofrer tanto com determinada situação se eu não posso fazer nada por ela? Então, comece a pensar numa situação que você tem para resolver, emocionalmente falando, e se pergunte: eu ficar ansiosa demais, eu sofrer antecipado por aquilo, vai me ajudar a resolver? De fato, vai me trazer uma solução? Né? Por quê? Porque existem muitas coisas que nos fazem sofrer, gente, que quando acontece de verdade a situação que você está sofrendo antecipada, ela não é tão grande quanto o sofrimento que você teve antecipado. Observe para você ver. Inúmeras situações que você fica ansiosa, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que fulano vai melhorar? Será que não vai? Você fica ansiosa e sente toda aquela carga física e emocional, e quando chega na resolução, não há o que se fazer. Mesmo que seja situação de morte. Comece a questionar a sua mente: de que me adianta sofrer tanto antecipado se no fim das contas eu não tenho controle nenhum sobre uma determinada situação, sabe? A questão é pensar de forma mental mesmo, trabalhar a sua mente para pensar o que eu posso fazer diante dessa situação. Eu me lembro eu não lembro se eu tinha 19, 20 anos, 21, mas era por volta disso, né? Ainda muito jovem. Eu me lembro que eu fazia faculdade, então eu já tinha 21, de psicologia. E para quem é de Anápolis, vai se lembrar do Avestruz Master. Aqui em Anápolis tinha uma empresa que se chamava Avestruz Master, que você investia, tipo, você comprava os avestruz lá, e aquele dinheiro, ele tinha um rendimento muito, muito alto. Só que era um investimento arriscado, mas como já tinha mais de ano aqui em Anápolis, estava funcionando muito bem. Pessoas comprando casa, caminhões e tudo mais, através dessas ações, né? E aí eu me lembro que eu jovenzinha, eu tinha meu trabalho, mas eu recebia pouco, só que eu sempre guardei, eu sempre fazia consórcio entre amigos e sempre tinha uma poupancinha. E eu me lembro do meu pai falar assim pra mim: Paula, por que você não coloca seu dinheiro lá no Avestruz Master? Eu não tinha muito dinheiro, era pouca coisa, assim, né? Mas pra mim era tudo que eu tinha. E aí eu falei assim: uai, é mesmo? Tá bom, vou lá. E eu fui, eu não sei se quem tá aqui da época lembra disso, mas a empresa quebrou em novembro. Eu fui no final de outubro lá. E aí eu lembro que eu levei um cheque, comprei um avestruz, e no outro dia eu levei outro cheque e comprei mais 2. No total, eu tinha quase 5 mil reais em certificado de avestruz lá, né? Era essa a ideia. Não foram 30 dias, a empresa quebrou. E assim, era quase 5 mil reais, era tudo que eu tinha, né? Para uma jovenzinha de 20 anos de idade, era tudo que eu tinha. E aí eu me lembro, no dia que aconteceu da empresa quebrar, de pessoas me ligar, amigos, né, que sabiam que tinha investido também. Paula, você viu o que aconteceu? Porque aí eu fui assistir jornal do almoço, tava uma quebradeira, todo mundo na Praça do Dom Manuel, gente quebrando a loja, né, o espaço onde era o avestruz. Aí o pessoal foi na fazenda, filmou os avestruzes morrendo, eles morrendo de fome, sem ração, mal cuidados e tudo mais. Então, assim, a empresa quebrou e os sócios sumiram, o pessoal sumiu, né, desapareceu. E eu lembro de gente me ligando: Paula, o que você vai fazer? Você não vai lá e tal. E eu lembro com muita tranquilidade, claro, achei muito ruim, mas eu lembro que com muita tranquilidade eu falei assim: agora que eu vou trabalhar, né? Agora que eu preciso trabalhar mais. E eu lembro que de verdade aquilo não invadiu a minha alma, aquilo não me trouxe um impacto assim de ficar arrasada, de chorar, nada disso. Eu lembro que eu brinquei assim, ainda brinquei, falei em tom de brincadeira: agora que eu tenho que trabalhar mais, né? Já que aconteceu, eu não tenho o que fazer, eu não vou para lá quebrar uma janela, eu não vou lá destruir um patrimônio, e isso não vai trazer meu dinheiro de volta. E eu me lembro que lidei com essa situação de forma muito tranquila e continuei trabalhando, juntando meu dinheirinho de novo e tudo mais. E era tudo que eu tinha, né? É claro que talvez hoje a minha preocupação fosse maior, porque hoje eu tenho filhos, tenho uma família e tudo mais, mas eu sinto o que eu percebo? Diante de uma mesma situação que pode ser muito ruim, cada pessoa tem uma forma de lidar com aquela situação. E é essa forma que você tem de lidar que vai dizer se vai ser bom ou se vai ser ruim. Se você vai trazer coisas negativas ou coisas positivas para você.
Percebe? Então, assim, até tem muitos teóricos que trazem isso. Não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Então, como você reage com as situações difíceis que acontecem na sua vida? Como você reage diante de uma doença? Como você reage diante de uma dificuldade profissional, diante de uma dificuldade financeira? Você costuma se apavorar, você fica enraivecido, você desconta em todo mundo, você fica sem paciência, você fica sem dormir, você se atormenta a sua alma por causa disso? Então você percebe? Por que você vê situações de pessoas que vão lidar de uma forma muito mais tranquila com uma situação difícil e outras pessoas que vão lidar de uma forma muito mais, de uma forma agitada, de uma forma confusa e vai atormentar a sua mente e a sua alma. Entendeu? Então, a diferença não é o que acontece. Pode acontecer a mesma situação com várias pessoas. A diferença é o como você reage diante da situação que você tem. E aí, eu sei que é difícil controlar a mente, Paula, mas a minha mente parece que é muito mais forte do que eu. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quando você vê ou você ouve alguma coisa, né, toda a informação ela chega para nós através da visão ou da audição, né? Então, ou eu vou ver alguma coisa, uma imagem, ou eu vou ouvir alguma coisa. Quando isso acontece, mentalmente o que acontece? Me cria um pensamento, certo? Me vem um pensamento. Depois, de acordo com esse pensamento, eu vou ter um sentimento também, vai despertar em mim um sentimento. E depois desse sentimento vai vir as sensações fisiológicas e tudo o resto ele vai agir diante dessa situação dessa sensação que eu tive. Então, onde eu posso controlar? Eu não consigo controlar minhas sensações e meus sentimentos. Onde eu posso controlar? Aqui. O que eu posso controlar são os meus pensamentos. Então, eu pensei uma coisa e veio uma situação muito ruim, um medo muito grande, um desespero muito grande. Será que eu não estou alimentando esses pensamentos? Porque se eu alimento pensamentos ruins, eu vou alimentar meus sentimentos ruins e todo o resto vai responder assim também. Então, onde eu posso mexer? A tentativa de controlar minha mente. E como a gente controla a nossa mente? Questionando. Já ouviu falar do questionamento socrático? É exatamente isso. Então, eu questionar minha mente sobre as verdades que ela cria na minha cabeça. De fato, quando você está diante de uma situação difícil, de fato, o que eu posso fazer diante dessa situação? Estou falando de coisas concretas. O que de fato eu posso fazer? E aí você coloca, não, eu posso fazer isso, isso e isso. Eu tenho essa e essa porta. Eu quero que você inclusive imagine. Você pode visualizar portas na sua frente. Quais são as portas que eu tenho para abrir? Não, mas eu não tenho solução. Escuto muita gente falar isso, né? Eu não tenho escolha. Sempre haverá escolha. Você pode não querer lidar com as consequências daquela escolha, mas sempre haverá escolha. Eu atendendo um paciente também essa semana, ele tem uma ansiedade muito alta, ele é um empresário e ele é um empresário grande, né? Assim, ele ganha muito dinheiro, mas também é um risco, né? A área que ele está. E aí ele trouxe uma situação, né? Que ele fez um investimento em uma empresa e ainda está muito incerto. Esse pessoal não começou essa empresa a funcionar, ele tem 20% lá dentro, eu sei que é muito dinheiro, enfim. E ele é angustiado com essa situação. E aí a gente veio trazer a ideia, né? Eu fiz ele pensar nas possibilidades reais, né? Enquanto ele está angustiado, enquanto ele passa por essa angústia extrema, né? Que faz ele adoecer fisiologicamente também, eu pus ele a se colocar nessa situação. Então, o que de fato você pode fazer? Quais são as possibilidades? Ele falou, não, eu posso, ou eles me devolvem o dinheiro, ou eles vão ou eu vou comprar mais 30% da empresa e aí eu passo a tomar conta dela. Fico com 50% e passo a tomar conta dela. Tá, qual dessas situações é melhor para você? Eu não sei, eu tenho medo de receber o dinheiro e ficar ficar depois, ver que essa empresa funcionou e eu ficar pensando, nossa, eu podia ter investido, né? Então, o que a gente foi pensar? Existe também essa ideia do ganhar e perder. Então, porque eu tinha feito esses dias uma live sobre isso, né? Sobre decisões importantes. Para tudo a gente ganha, a gente perde. Então, a gente tem que pensar nessa ideia também. Só que daí, a gente veio trazendo as piores possibilidades. Eu fiz ele se colocar nas piores possibilidades. Uma delas é eles não pagarem. Eles, não, a gente não tem dinheiro, a gente quebrou e não tem como te pagar.
Então, pensando nessa possibilidade, o que você pode fazer? Quais são as consequências da sua vida? E aí eu falei, vai impactar na sua família, na sua casa, no seu conforto? Ele falou assim, não, diretamente na minha família não. Pode impactar um pouco nessa outra empresa que eu tenho, mas eu vou me reerguer de novo, vou continuar trabalhando e vida que segue. Esse dinheiro que eu investi é um dinheiro extra, digamos assim, né? E aí eu falei, de fato, se acontecer? Ele falou, pensar em perder R$ 1 é difícil, mas, poxa, eu já quebrei tantas outras vezes, eu quebrar, assim, né? Eu já perdi tanto dinheiro outras vezes, eu perdi agora. E continuar vivendo, pra mim, eu fico uns 4 dias mal, depois eu nem olho pra trás e continuo seguindo pra frente. E eu falei pra ele, e esse peso todo que você tá sentindo agora? Então, pega essa tranquilidade que você tem, depois que a coisa, vamos supor, se for uma situação ruim dessa, né, de você perder esse dinheiro, pega essa tranquilidade que você tem do tipo, não posso fazer nada, acabou, perdi mesmo e agora eu tenho que seguir a vida, e traz ela para esse anterior. Porque o que te faz ficar mal é essa espera, esse antes da coisa se resolver, ou antes de uma reunião, ou antes de uma situação, essa espera que nos angustia. Pensa, se não é isso que faz com você também. Você fica angustiado por uma espera, você fica adoecido por uma espera, por uma ansiedade muito forte, e no fim das contas, depois que a situação passa, você pensa, cara, eu não tenho o que fazer, ou eu não tinha o que fazer. Então, traga essa tranquilidade da confiança. Ah, Paula, mas é muito difícil ficar, por exemplo, diante de uma situação de doença ou diante de uma situação de morte. É muito difícil a gente ficar tranquila, é claro que é. Né? Nós somos seres humanos. Só que eu quero que você comece a despertar na sua mente, questionar a sua mente, tipo, de que me adianta esses 10 dias, uma semana, esses meses de angústia, se de fato eu não tenho o que fazer, sabe? Eu tava vendo o vídeo de uma pessoa, ela é americana e ela é palestrante, assim, muito conhecida, eu não me lembro o nome dela agora, mas ela tem um programa que é chamado de Desfrute a Vida Diária, né? E ela traz muito a questão cristã, ela traz muito a Bíblia, né? Essa ideia de confiar em Deus. Mas chama Desfrute a Vida Diária. E ela fala disso, eu fiquei achando interessante ela falar sobre o desfrutar da nossa vida diariamente. E eu sei o quanto é difícil fazer isso, né? Mas se a gente de fato pega essa ideia de desfrutar o nosso dia, desfrutar a nossa vida enquanto eu tenho vida, desfrutar a minha saúde enquanto eu tenho saúde, desfrutar da minha tranquilidade enquanto eu tenho tranquilidade, tudo fica mais leve, né? Então a gente tem que trazer isso para nossa vida, porque a gente se angustiar com tudo e a gente se angustia geralmente com aquilo que a gente não controla, o que faz de nós? Adoece. Eu me adoeço emocionalmente, eu me adoeço fisicamente e não há o que se fazer. Se a gente for pensar, estava falando, né, dessas questões orientais, das culturas orientais, eles trazem muita ideia da meditação. Quem me segue no Instagram sabe, direto eu posto alguma coisa sobre meditação. Antigamente, eu tinha uma ideia sobre meditação muito diferente do que é. Eu achava que era um ritual, que era uma coisa muito mística, muito anticristã e tudo mais. Hoje eu entendo que não, né? Eu sou cristã e eu gosto de meditar porque a meditação é uma questão de conexão com a gente mesmo, é uma questão de voltar aos nossos pensamentos, é uma questão de tomada de consciência do que de fato está acontecendo comigo, do que como eu estou me sentindo naquele momento, né? Isso faz a gente ter muito mais controle até mesmo nas nossas atitudes, né? E por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque tudo, se eu fosse falar aqui para você, se eu fosse dar dicas de saúde, né? Saúde física, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se alimentar bem, procura um nutricionista. A saúde espiritual, você tem que ter uma religião, independente de qual for a religião, você tem que acreditar em alguma coisa. Tudo isso é básico. Então eu não vim aqui para falar do básico que você já sabe. Tudo isso você já sabe. Eu estou tentando trazer algo além disso para você. Estou tentando trazer informações para você que são valiosas porque eu sei que elas interferem nesses 4 pilares, essas 4 dimensões do ser humano que eu falei. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí tá fazendo sentido, né? Não, a questão da saúde física não é apenas eu fazer uma atividade física e me alimentar bem. Saúde física não é isso só, porque todo o resto interfere. Então, por isso que eu disse, aonde eu preciso me concentrar mais? Na minha mente.
Porque a minha mente vai dizer, inclusive, se eu adoecer, é a minha mente que vai me ajudar a determinar se eu vou conseguir sair daquilo ou não. Quantos e quantos, eu não preciso citar aqui para vocês, mas quantas vezes você já viu no jornal dizer de pessoas que tiveram uma cura porque a pessoa estava muito tranquila, porque a pessoa tinha muita fé, porque a pessoa estava muito confiante, porque a pessoa estava emocionalmente muito bem e a pessoa conseguiu ter um sucesso. E quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que estavam adoecidas e emocionalmente abaladas e isso fez ela definhar muito rápido, inclusive chegar ao óbito, né? Existem artigos científicos, existem estudos científicos que mostram que quando a gente está bem mentalmente, a gente consegue muito mais evoluir a nossa saúde, a gente consegue muito mais se curar, inclusive, de uma doença física, né? Eu me lembro de ler uma pesquisa que eles fizeram com pacientes, com pessoas que tinham tendência nelas. Foi feito uma questão, como fala, um painel genético de pessoas. E pegaram pessoas que tinham a tendência de ter câncer, né? Algum tipo de câncer. Porque isso a gente sabe que se você fizer um painel genético, você consegue identificar se você tem a tendência ou não de ter câncer ou quais tipos de doença você tem a tendência de ter. Então, eles pegaram algumas pessoas que tinham a tendência, né, não quer dizer que vai ter, de ter câncer, e algumas delas foram colocadas durante um tempo, eu acho que foi um tempo de 1 ano, em uma cultura oriental, vivendo com meditação e fazendo todas aquelas estratégias que eles utilizam para manter, né, uma saúde. E o restante continuou vivendo na vida ocidental. Então, teve-se uma resposta muito alta de pessoas que continuaram vivendo aqui ocidental e desenvolveram algum tipo de câncer. Enquanto que as pessoas que viveram na cultura oriental, elas não desenvolveram câncer. Então, o que significa? Que se eu controlo a minha mente, nesse sentido que eu estou falando, né? De viver uma vida mais saudável, de ter estratégias mais saudáveis, e isso influencia inteiramente na minha mente, influencia inteiramente no meu emocional, no meu físico também. Agora vamos pegar a parte espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? O que você entende por vida espiritual? O que você chama de investir na vida espiritual? De repente você pode pensar, não, eu tenho que voltar para a igreja, né? Eu não tô vivendo bem a minha vida espiritual, enfim. O que eu acho que é a vida espiritual? Eu acho que é a sua relação com Deus. É a sua relação, é a relação que você estabelece com algo que é maior do que você, com algo que não é palpável, com algo que é realmente espiritual. Porque, de fato, nós acreditamos, né? Enfim, eu sou cristã, então eu acredito que nós temos um corpo e um espírito. E quando o meu corpo ficar, o meu espírito vai para algum lugar. Então, se eu tenho essa dimensão, eu tenho que pensar como eu posso investir, evoluir, alimentar a minha vida espiritual. Porque a vida espiritual também vai refletir nas outras 3 dimensões que a gente falou, né? Se eu acredito, a gente estava falando na mente, né? Mas da mesma forma a espiritualidade. Existem pessoas que se curam de questões físicas porque elas têm muita fé, porque elas investem na questão espiritual, na relação com Deus, de uma forma que a fé dela é tão gigantesca e ela consegue uma cura física. Então, onde hoje a sua vida espiritual está refletindo? Nas outras áreas da sua vida, na sua saúde. Emocionalmente, por exemplo, eu recebo pacientes de todas as formas. Já recebi pacientes com religiões que eu nem conhecia, né? E eu procuro o quê? Entender a pessoa dentro do que ela acredita, dentro do que ela tem fé, né? E as pessoas têm a fé muito diferente uma das outras. E eu respeito isso, mas eu quero que você pense o seguinte, como que está interferindo na minha vida? Se a pessoa vem e ela tem fé, ela tem uma vida espiritual mais íntima, você percebe que a projeção disso no emocional, ela é muito maior. Só que eu quero chamar a atenção para uma questão. O nosso aspecto espiritual, ele é muito importante. Em algumas famílias, demais, né? Tipo assim, tem pessoas que foram criadas muito dentro da religião, com regras, com limites, com dogmas e tudo mais. E só que aquilo, ele tem que ser trabalhado de uma forma muito saudável. Por quê? Porque eu atendo muitas pessoas que são travadas
emocionalmente, fisiologicamente falando também, por causa de questões espirituais, tá? Aqui, de forma nenhuma, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de religião nenhuma. Eu quero trazer a ideia de que isso que acontece, o que eu vejo, né? Isso é ciência também. É o que eu atendo desde 2009, né? Então, assim, quantas pessoas já passaram por mim? E não foi uma, duas, três, eu não sei contar. Quantos pacientes já passaram por mim que ficaram com traumas espirituais por conta de quê? A forma com que a religião colocou aquilo na vida da pessoa. E eu quero trazer isso para você porque de repente você esteja precisando de uma cura espiritual, né, para destravar outras coisas na sua vida. Uma coisa que pesa muito, vou falar de um aspecto que não dá para falar de tudo, né, gente? Mas vou falar de um aspecto que eu percebo que pesa muito na vida espiritual das pessoas, a culpa. Gente do céu, é assim, é incontável as pessoas que travam, que têm a vida travada, a vida sexual, a vida amorosa, relacional, a vida educacional com os filhos por causa da bendita culpa. E aí, muitas vezes, a religião pode ser que ela traga de uma forma e você interprete de outra. Tem muita gente que interpreta a culpa em que sentido? Que você tem que ficar se remoendo porque você errou, porque você pecou. E eu quero te trazer uma ideia diferente sobre a culpa. Né? Quem aí tem culpa, levanta a mão. Tem aquela culpa que fica te massacrando, aquela culpa que fica te diminuindo, se sentindo inferior. Quem tem culpa aí? Quem sente a culpa de uma forma tão devastadora dessa forma? Eu quero que você comece a questionar, voltando para a ideia de questionar a sua mente. Mas espera aí, eu sentir tanta culpa, eu ficar me remoendo nessa culpa, me leva a quê? Em que eu tenho crescido, em que eu tenho evoluído desde que eu comecei a instalar, desde que essa culpa está instalada dentro de mim? Eu quero te dizer que a culpa, gente, ela tem um fim. O perdão, é a libertação. A culpa por si só, ela não ajuda em nada. Tanto então vamos pegar, se eu estou falando do aspecto religioso, espiritual, né? Vamos pegar a vida de Judas. Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus, né? Lá na Bíblia. Então, Judas, o que ele fez? Ele traiu Jesus. Quando ele percebeu o que ele fez, né? O que tinha acontecido, né? Qual foi o estrago que ele fez quando ele percebeu com quem que ele estava lidando de fato, que era Deus, o que ele fez? Ele se desesperou. O que ele fez com a culpa dele? Ele foi lá e se enforcou. Acabou com tudo. E aí eu quero trazer um outro personagem da Bíblia também, que é Pedro, que na mesma situação, na mesma noite, também negou Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E o que Pedro fez com isso? A Bíblia fala, Pedro chorou amargamente. Só que, depois de tudo que aconteceu, aí Cristo morreu e tudo mais, o que Pedro fez? Pedro se tornou um pilar da igreja. Pedro foi o precursor da vida cristã, né? Por quê? Dos cristãos? Porque ele defendeu com unhas e dentes Cristo. Então, ele pegou a culpa dele e falou o quê? Cara, eu neguei o meu mestre, eu neguei o meu Senhor, tá errado. Ele chorou amargamente e tinha que chorar mesmo. E muitas vezes a gente chora amargamente por uma culpa, por ter batido no seu filho e ter arrependido, por ter gritado com alguém, por ter fofocado, por ter feito uma coisa ruim com alguém, por ter maltratado sua mãe, por ter xingado seu pai, sei lá. E a gente fica se culpado e a gente chora amargamente. Existe algum problema nisso? Não, tem que chorar mesmo. Se eu estou sentindo culpa, se eu sei que eu errei, eu preciso reconhecer. E Pedro fez o quê? Ele reconheceu que ele estava errado. Só que ele fez o quê com essa culpa? Ele ressignificou essa culpa. Cara, eu errei, mas eu não vou errar de novo. Então, daqui para frente eu vou defender Cristo com a minha vida, se possível. E, inclusive ele morreu, né, de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo. Então, e Judas, o que foi de Judas? Judas foi lá e se enforcou. Nossa, minha culpa, minha máxima culpa, eu errei, era meu mestre e tal, vou acabar comigo. Então, eu quero saber o que você tem feito com essa culpa. Por exemplo, trazendo essa questão da vida espiritual, né? Essa culpa que aparece em você. Você tem sido Judas, se maltratado todos os dias, se penalizado todos os dias e não sai desse buraco, não sai desse ciclo vicioso, está vivendo rancorosa, está vivendo maltratando as pessoas e maltratando a si mesmo? Ou você tem agido como Pedro?
Errei, beleza. Chora pela culpa, respira fundo, amanhã eu vou ser melhor. Hoje eu bati no meu filho, eu estava cega de raiva, eu bati no meu filho, eu não quero fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu tenho gritado e tudo mais. Chora amargamente por isso. Respira fundo e ressignifica essa culpa. Como? Amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Se eu estou sendo uma péssima esposa, chore amargamente por isso. Respire fundo, eu não erro mais. Eu vou seguir, eu vou tentar, eu vou melhorar naquilo que aconteceu. Então, eu trouxe esse aspecto da culpa em relação à vida espiritual, porque eu sei que isso pesa para a maioria das pessoas. Então, eu quero que você traga da sua vida espiritual, por exemplo, tem pessoas que estão aqui que eu tenho certeza vão falar assim, nossa, estou tão afastado, que deve estar sentindo, né? Estou tão afastado da igreja, não consigo voltar. Eu afastei porque eu não me sinto bem lá mais, eu me senti muito julgada por uma situação específica e eu fugi, eu parei de ir simplesmente e tal. Por que você parou de ir? Pensa, o que foi que te afastou da sua vida espiritual? O que foi que te afastou da igreja? Né? Se você não se sente bem de retornar para a igreja, mas isso é suficiente para você parar de alimentar a sua vida espiritual? Isso foi suficiente para te afastar de Deus? Isso está fazendo mal a você? Você tem sentido vazio por não estar próximo de Deus? Então, você precisa restaurar e ressignificar isso. Sabe? A ideia, eu me lembro quando eu era jovenzinha, muito pequena, né? Eu acho que eu já contei isso em alguma live, mas como estamos falando de coisa espiritual, eu acho que vale a pena contar. Até quero dizer a vocês, assim, que a gente não controla. Eu não sei qual é a próxima frase que eu vou falar. Eu não sei qual é o próximo assunto que eu vou falar. Eu me preparei, eu pensei, eu refleti em algumas coisas, mas eu acho que eu confio, né? Eu coloco nas mãos de Deus e confio que o Espírito Santo vai me colocar palavras na minha boca que vocês precisam ouvir. Né? Ele sabe quem está aí desse outro lado, ele sabe quem são essas 10 pessoas que estão me assistindo agora e ele sabe o que tem no coração de cada uma. Então, eu vou falando livremente, me coloco como instrumento e algumas coisas eu vou lembrando que eu nem tinha pensado em falar, mas se veio é porque eu acho que cabe para alguém, né? E eu me lembro que jovenzinha, eu era muito próxima de um padre, né? A gente viveu muito junto aqui na nossa paróquia, eu e minhas irmãs, e era assim, ele era muito amigo de almoçar na nossa casa, de jantar na nossa casa, de estar sempre juntos, né? E aí eu me lembro de uma vez conversando com ele, e aí eu falando, né, sobre essa... ele percebeu a distância que eu tinha, o medo que eu tinha de Deus. Não era distância, eu era muito próxima, eu tentava ser uma menina muito, muito pura, muito voltada para a igreja, mas ele percebia que eu tinha distância de Deus porque eu tinha medo de Deus. E aí eu nunca me esqueci, ele falou assim, qual é a ideia que você tem de pai? Você enxerga Deus como pai, porque a igreja fala, né, o nosso pai do céu. Quando eu rezo, Pai nosso que estás no céu, então diretamente eu associo Deus com pai. E ele falou, como você enxerga o seu pai da terra? Você enxerga o seu pai como um carrasco, como uma pessoa rígida, como uma pessoa muito brava, como uma pessoa que castiga, punitiva e tal. E era exatamente isso. Eu enxergava meu pai de uma forma muito rígida, muito rigorosa, eu tinha medo do meu pai, eu tinha distância do meu pai. E eu associava Deus com o meu pai, né? Então, enquanto eu não desconstruir essa ideia, eu não consegui me aproximar de Deus de uma forma leve, de uma forma livre, com amor, de, tipo assim, poder conversar com Ele, como hoje eu faço, de qualquer jeito, em qualquer lugar que eu estiver, né? De qualquer situação, e conversar com Deus, nossa, eu estou assim, Senhor, né? Conversar, bater papo mesmo. E tem pessoas, muita gente que tem dificuldade de bater papo com Deus. Quando conseguem orar ou rezar, fazendo uma leitura ou uma oração mais automática, porque de forma espontânea tem medo de Deus. Né? Na minha história, eu tive que desconstruir a ideia de que Deus era igual ao meu pai. Né? Então, isso tanto me libertou com relação ao meu pai, né, que eu aprendi a perdoar, aprendi a enxergar ele de outra forma, enfim, nossa relação hoje é muito boa, quanto me desprendi dessa ideia do Deus que era punitivo, do Deus que era bravo, do Deus que ia me mandar para o inferno se eu errasse e tudo mais. Então eu quero que você pense, será que você não precisa desprender, não é
Não é a igreja que está errada. Novamente, não é o que fazem com você, não é o que te acontece, não é o que você faz com o que te acontece. Então, não é o que a igreja prega para você, é o que você faz com a igreja prega, com o que a igreja prega para você. Sabe, a gente pode escolher trazer leveza para aquilo que a gente escuta, para aquilo que a gente estuda, para aquilo que é passado de forma espiritual, ou eu posso trazer peso para isso. Pensando até mesmo no pecado, né? Por exemplo, outro dia eu estava refletindo sobre isso. Gente, mas por que a igreja coloca essa ideia, né? De isso é pecado, isso não é pecado. Então, isso você pode fazer porque isso não vai desagradar a Deus. Esse outro é pecado, desagrada a Deus. Mas espera aí, por que desagrada a Deus? Eu fui pensar, Deus é um pai tão amoroso, ele pensa tanto em nós que aquilo que foi colocado como pecado é simplesmente porque faz mal pra gente. Presta atenção para você ver, quando você está vivendo uma coisa que está errada, ela faz mal para você, não é para Deus. Não é necessariamente que a gente ofende a Deus, mas a gente vai contra nós mesmos, contra a nossa própria carne, contra o nosso próprio espírito, contra a nossa própria condição espiritual. Quantas vezes a gente fica angustiado, porque, por exemplo, se você vê uma pessoa que está no... Vamos pegar uma pessoa que esteja na vida das drogas. Usar drogas, quando é pequeno, a gente escutava, usar droga é pecado, né? Eu lembro de escutar isso quando era adolescente. Então, é pecado, não posso dizer porque é pecado, né? Não, você não pode usar droga, porque é pecado, por quê? Porque usar droga te faz mal. Usar droga vai fazer você definhar, usar droga vai levar você a perder todos os sonhos que você tem para sua vida. Usar droga vai acabar com a sua vida, usar droga pode te levar à morte. Usar droga vai acabar com a sua família inteira, vai desestruturar a família inteira, a sua família inteira. Então, não é essa ideia do pecado pelo pecado, porque tipo assim, eu te levo para o inferno se você fazer isso, se você não fizer assim, você vai para o inferno e tal, por quê? Porque me desagrada. Peraí, esse Deus ele não é assim, né? Esse Deus ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que pensa em nós, né? Quando, por exemplo, eu fiquei imaginando, às vezes eu paro para pensar na história e eu viajo mesmo, assim, eu tento imaginar na época, o que estava acontecendo na época. Vamos pegar Moisés, né? Porque os 10 mandamentos da igreja, ele veio por Moisés, certo? Então vamos pegar, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui nas horas, tá quase na hora. Então Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos, Deus passou para ele os 10 mandamentos, por quê? Porque Moisés estava arrastando uma multidão, gente. Pensa conviver em comunidade com uma multidão, não tinha casa separada por muro. As pessoas iam andando, armava barraca, dormia, mas eles conviviam juntos o tempo todo. Imagine se não tivesse regras. Imagine se não tivesse mandamentos. E Deus trouxe os 10 mandamentos para que as pessoas convivessem de uma forma harmoniosa. E é isso, né? Então a gente tem que trazer, talvez para a nossa vida espiritual, esteja faltando o quê? Um pouco de leveza. Qual é a leveza que você tem que trazer para a sua relação com Deus? Será que você consegue bater um papo de igual para Deus? De igual não, né? Mas assim, de forma, como que é a palavra que eu quero dizer? Íntima, com intimidade com Deus, como deveria ser? Porque se você entende como filha, como filho, é porque você tem intimidade, né? Se você não tem uma relação boa com seu pai que está aqui, desvincula isso de Deus porque não é, né? Porque Deus é um ser espiritual muito mais, 200 mil vezes mais evoluído do que o seu pai, do que você, do que a sua mãe, né? E aí trazendo isso, né? Falei muito da vida espiritual, mas trazendo isso, como é que a gente adoece? A gente adoece na nossa relação. A vida espiritual faz a gente ter saúde ou ter doença nas nossas relações. E isso afeta todo o lado espiritual, o lado emocional. Novamente, quantas pessoas... Cara, eu quero perguntar para você. Quantas vezes o quanto de energia você gasta passando a noite com raiva de pessoas? Passando o dia com raiva de outras pessoas? Quanta energia você gasta odiando pessoas? Ficando com raiva da fulana porque agiu assim, assim, assado, o ciclano assim, assado, a outra que não é grata comigo, nossa, que falta de gratidão. É meu filho que me respondeu, o meu marido que não me elogiou, é a minha sogra que fica dando pitaco na minha vida. Quanto de energia você gasta estando com ódio das pessoas, ficando com raiva das pessoas? E aí eu quero te perguntar, isso faz mal para quem? Para você. Só faz mal para você. A raiva, ela faz mal para quem sente. O ódio, ele faz mal para quem sente. A outra pessoa pode estar vivendo a vida dela, nem lembrando sua existência e você está ali.
perdendo o final de semana, perdendo sua saúde, perdendo seu sono por causa do outro. Tem uma paciente que terminou um relacionamento recentemente, a namorada, ela é bem jovem, e aí essa semana ela estava queixando, assim, né? Ela ainda está numa fase ainda muito difícil de inaceitação. Estamos nas primeiras sessões, então essa parte de aceitar o que está acontecendo ainda está sendo trabalhada, é muito difícil. E aí ela estava questionando, né, como ele foi ruim com ela, tipo, nossa, eu tô, porque ela tá ansiosa, ela não tá dormindo direito, agora ela tá tomando remédio para dormir e chora muitas vezes durante o dia e tal, tá muito, muito angustiada. E aí ela falava assim, olha o que ele fez comigo, olha o que ele tá me fazendo passar. Se fosse antigamente, ninguém ia imaginar que ele pudesse ser capaz de fazer isso com alguém. Olha o que ele está sendo capaz de fazer comigo. E aí eu perguntei para ela, mas o que ele está fazendo com você? Ah, porque quando ele estava doente, ele não me ajudou. E agora que eu precisei dele, ele terminou comigo. Mas espera aí, você quer ele dentro da sua vida apenas por dó? Por gratificação? Porque um dia você ajudou ele e hoje ele precisa te ajudar? Né? Então, assim, o que a gente precisa pensar muitas vezes nas relações e que adoece a gente também é parar de terceirizar. Peraí, você tá sem dormir? Não é por causa dele, não foi ele que fez você ficar sem dormir. Você tá angustiada, ansiosa, chorando, não é porque ele fez você chorar. É o que a gente permite. Se eu não estou vivendo uma relação saudável, as consequências disso vão aparecer para mim. Se eu coloco, e aí eu quero trazer essa questão da autorresponsabilidade. Se eu coloco na mão de outra pessoa a responsabilidade pelo que está me acontecendo, eu coloco também na mão da outra pessoa a minha cura, a minha melhora. Eu ficar bem. E aí eu te pergunto, é justo? É bom para você? Vai te ajudar você colocar na mão do outro a responsabilidade sobre a doença ou o que está te acontecendo? Não vai. Porque, de fato, se ela pensa que a culpa é dele, dela estar assim, e como ele não vai fazer nada por isso, porque ele está vivendo a vida dele, ela vai continuar aqui esperando com que alguém tenha a responsabilidade de vir ajudar ela a melhorar. Entende? Então, a responsabilidade pelo que a gente permite é nossa. Se você não está vivendo bem uma relação e ela está te adoecendo, a responsabilidade é sua. E nós temos liberdade plena de ir e vir, né? E isso também, isso é uma parte confortante e essa é uma parte angustiante também, né? Porque se eu tenho liberdade, a responsabilidade é toda minha. Hoje mesmo eu estava atendendo uma outra paciente, vive um relacionamento, quer sair desse relacionamento, não faz bem para ela, mas não dá conta. E aí ela tá tomando medicação, né, para ansiedade e tudo mais. E aí a gente conversando, ela dizendo, né, eu não tô bem, eu tô esquecendo as coisas, eu tô angustiada, não tô dormindo direito, eu tô tomando remédio, tô ansiosa e tudo mais. E aí ela falou, não sei por quê. E aí a gente foi parar pra pensar, eu falei, mas peraí, como é que tá seu relacionamento? Você tá vivendo com uma pessoa que você não quer viver, você faz coisas que você não quer fazer, você vive situações, né? Está com uma pessoa que você não concorda, os seus lazeres são os lazeres dele e o seu está deixado de lado e você me pergunta que não sabe o que está acontecendo. Os meus acessos de raiva, porque é uma pessoa assim mais um temperamento mais forte, então às vezes ela tem uns rompantes assim, né? Ela falou, os meus rompantes voltaram. Aí eu falei, é porque ela namorou essa pessoa durante um ano, ficou um ano afastada dele e retomou novamente. E nesse retomar, ela sentiu que a tranquilidade que ela tinha tido nesse um ano afastado sumiu, né? Ela estava mais tranquila, ela tinha parado com os acessos de raiva, os rompantes, né, de nervoso, os estresses, e isso tudo voltou. E aí eu falei, você não sabe o que está acontecendo? Olha só, você está vivendo uma relação que você não quer viver, que não te faz bem, e você não sabe por que você está mal, você não sabe por que está raivosa de novo, por que está descontando nas pessoas, por que está irritada no trabalho. Entende? Então, assim, a gente precisa pensar uma coisa. Se você, quero que você se lembre disso, se você está vivendo uma situação que você não gostaria de viver, se você está sendo quem você não gostaria de ser, se você está fazendo o que você não gostaria de fazer, qual é a consequência disso? Você vai ficar raivosa, você vai ficar irritada, você vai começar a alfinetar as pessoas, você vai sair cuspindo fogo em todo mundo. Então, se você está numa situação, se você está se sentindo assim, raivosa, irritada, parece que
que nada tá bom, parece que reclama de tudo, parece que não quer ver ninguém e tá arredia, presta atenção se você está sendo, vivendo e fazendo o que você realmente quer. Mesmo que seja para agradar as pessoas. Pode ser que seja essa situação. Você tem medo de desagradar as pessoas, está sempre dizendo não para você e dizendo sim para os outros. Como é que você vai viver? Angustiada, raivosa, irritada e alfinetando todo mundo. Essa é você. Então, o que é preciso da gente trazer para nós algumas coisas, né? Eu preciso ir fechando por causa do horário, 11h37 já. Apesar de eu ter atrasado um pouquinho, né? Mas vamos ir fechando. Então, o que eu quero trazer para você? Primeiro, a ideia da mente, né? A minha mente, gente, ela é poderosa para controlar todo o resto. A saúde mental, a saúde mental, ela é poderosa para controlar a física, a emocional e a espiritual. A minha saúde espiritual, ela me dá força, ela me enche de fé para ajudar na minha saúde física, na saúde mental e emocional. A minha saúde emocional, ela diretamente afeta as outras também, por quê? Porque ela está relacionada a minhas relações. Ela afeta diretamente as minhas relações. E a minha saúde física? A saúde física, ela precisa existir para que todo o resto exista. Quando você não está bem fisicamente, mesmo que esteja tudo bem na sua vida, mas vai afetar a emoção, o lado emocional. Vai afetar a sua mente. Vai afetar a sua espiritualidade, é ou não é? Então, tudo afeta tudo. Eu quero que você se lembre disso. E se a gente usa, como eu posso utilizar a minha mente para me ajudar com todo o resto? É esse poder da mente. Questione a sua mente. Questione as verdades absolutas que você tem. Quando a sua mente te colocar uma situação ruim, diante de uma situação, você só enxergar o negativo, quando você se enraivecer com alguém, quando você tiver com uma situação difícil, espiritual, comece a questionar a sua mente. Mas isso é mesmo uma verdade? Não coloque como verdade absoluta tudo que você escuta. Sabe? Porque é isso que vai te trazendo de transtornos. Outra questão, não tente controlar a vida de todo mundo, mesmo que você ame. Eu sei, tá tudo bem, mas no fundo a gente precisa confiar. Os nossos filhos não vão estar debaixo da nossa saia a vida inteira. Os seus pais, você não vai controlar a saúde deles a vida toda, né? Tudo que acontece à nossa volta, não temos controle nenhum. Então entrega isso. Entrega isso e confia, é o que a gente pode fazer. E no mais, o que não é o que acontece comigo, mas o que eu faço com aquilo que acontece comigo. E como você está levando as coisas da sua vida, enfrentando as coisas da sua vida de forma leve, de forma mais saudável ou de forma pesada. Pense nisso em cada área. Como é que está a sua vida com o seu físico? Ah, mas eu me dedico muito para a minha vida espiritual, me dedico muito a Deus, e Deus é meu tudo, é seu tudo, mas Ele te deu um corpo também. Você está cuidando do seu corpo? O que você come? O que passa pela sua boca? Eu costumo dizer, tudo o que passa pela nossa boca, gente, ou nos faz mal ou nos faz bem. Eu não sou nutricionista, não estou aqui para falar de alimentação saudável, tá? Só quero que você pense nisso. Tudo que entra pela sua boca, ou vai te fazer mal ou vai te fazer bem. O que você tem colocado para dentro? Porque essa é uma forma de amor próprio também, né? O que eu coloco dentro da minha boca, isso é uma forma de amor próprio. Será que eu não estou me sabotando? Se eu só encho o meu corpo de porcaria, eu estou me chamando de quê? De porcaria também? Então, pense em cada uma dessas áreas, o que você está fazendo com elas. Se você está trazendo leveza para sua vida espiritual, se não está, pense, recupere essa sua história com Deus, sabe? Repense, questione a sua mente se todas essas verdades que você trouxe relacionadas a Deus, se elas são verdades. Ah, mas Deus é carrasco, nada na minha vida dá certo, todo mundo tem sorte menos eu. Comece a questionar isso. Peraí, de onde que eu tirei isso? Onde foi que Deus me desamparou? Onde foi que Deus realmente foi carrasco comigo? Não, mas fui eu que fiz, porque às vezes a gente vai pensar sobre o que Deus vem fazendo com a nossa vida, e se a gente for muito humilde de reconhecer, a gente vai perceber que foi a gente mesmo que fez, porque as nossas escolhas estão aí, o livre-arbítrio está aí. Você tem trazido leveza para sua vida física? Para o seu físico, para o seu corpo? Se não, comece a pensar nisso. Você tem trazido leveza para a sua mente? Para a sua espiritualidade? Para o seu emocional? Para as suas relações? Né? Então,
Leve isso com você. Não é o que te acontece, é o que você faz com aquilo que acontece com você. Tá bem? Coloca aqui pra mim o que foi de fato que você tá levando de mais importante dessa nossa conversa, né? Eu gostaria de saber se foi bom pra você e o que você está levando de mais importante da live de hoje. E envie para outras pessoas que não estiveram aqui que você acha que pode se beneficiar com essa live, tá bom? Ó, beijo no coração. Tchau, tchau. Fica com Deus.